40 anos se passaram e o regime militar imposto ao país por 20 anos volta a provocar polêmica nas telas do cinema. A verdade sobre a guerrilha do Araguaia, episódio sangrento na história brasileira contemporânea, ainda permanece obscura. O diretor Ronaldo Duque, jornalista que migrou para o cinema em 1979, sabia que desvendar o segredo que cerca o sumiço de 60 militantes de esquerda durante o conflito com os militares seria um grande desafio. O povo aqui é muito humilde. Foram quase 20 anos preparando a visão sobre uma região cujos habitantes até hoje parecem viver à sombra do medo. Em 1977, 3 anos após a guerrilha, o final da guerrilha, eu estava em Marabá. Eu trabalhava montando a primeira estação de televisão da Transamazônica. Houve uma enchente muito grande, a minha casa foi para o fundo e eu acabei ficando refugiado num estádio de futebol. E foi com essas pessoas no estádio, né, com a convivência daqueles outros refugiados, que eles começaram a me contar a história do tempo da confusão, do tempo da guerra, do tempo dos paulistas, né? Eu era um jovem jornalista, curioso, e fui buscar essa história. Eu precisava seguir essa história, precisava conhecer mais um pouco do que foi a guerrilha do Araguaia. E a partir daí eu comecei a me dedicar a ela. Orçado em 4,5 milhões de reais, Araguaia, a conspiração do silêncio, percorreu um caminho tortuoso. Como já era de se esperar, o cineasta não recebeu qualquer informação e muito menos ajuda das Forças Armadas para narrar a história do grupo de militantes do Partido Comunista do Brasil que montou na fronteira entre Pará, Maranhão e Goiás, hoje Tocantins, região conhecida como Bico do Papagaio, um foco de resistência armada à ditadura militar. Apesar de embrenhar-se na floresta amazônica para narrar a perseguição do exército aos guerrilheiros, a história nasce no asfalto, em 1968, com a repressão às manifestações de protesto ao regime militar. É neste episódio que o filme apresenta cada um dos rebeldes, que, inspirados pelos maoístas, irão compartilhar o sonho de montar uma guerra popular a partir do campo. Oswaldão, Norton Nascimento, é Oswaldo Orlando Costa, estudante de engenharia que fez curso de guerrilha na China. Françoise Forton é a guerrilheira Dora. Cacá Amaral interpreta o dirigente comunista Maurício Grabois, deputado constituinte pelo Partido Comunista em 1946. Zé Carlos Danton Melo é André Grabois, jovem revolucionário desaparecido na guerrilha aos 27 anos. Stephanie Brod, ator francês, e o belga Thierry Tremourou interpretam respectivamente os padres dominicanos Chico e Roberto, que conduzem a história. Eu acredito que quando se mexe com a memória nesse tipo de histórias, podemos dizer que é quase o primeiro filme que está sendo feito realmente sobre a guerrilha, assim, dentro da mata. Teve muitas mortes, muito sofrimento, estupro, muitos corpos não foram encontrados, que seja dos guerrilheiros do povo de lá. A gente vem lá e de repente a gente acorda tudo, dizendo, gente, vamos lá, vamos falar do que aconteceu pela primeira vez. Eu tenho a sensação que alguma coisa no ar deve se despertar e ficar vigiando um pouco tudo isso. Mas o Gavião tá doidinho pra te voltar. Tá doidinho pra te voltar. A Dora, ela é um pequeno somatório, né? Até porque o filme não teria como contar todas as mulheres e todos os homens aí. Ela é Dina. Elas são várias mulheres, várias guerrilheiras.
que estiveram lá nesse momento, né, tão violento, tão sangrento, e de uma fé, né, no Brasil. Tá bom, e aqui e aqui. É aqui e aqui. Os atores foram treinados por especialistas em sobrevivência na selva, cedidos pela Polícia Militar do Estado do Pará, onde o filme foi rodado. Entre eles estão Cláudio Jaburandi, Fernanda Maiorano, Guto Madeira e Fernando Alves Pinto. A grande maioria, 90% dos atores, passaram por um período de treinamento anti-guerrilha, um treinamento de sobrevivência na selva, aprenderam a lidar com arma, aprenderam a se mexer no mato. Como teria sido aquele treinamento militar que a guerrilha fez no final dos anos 60, início dos anos 70, na região? E isso eu acho que foi muito rico para eles, porque se por um lado os preparou como atores, por outro lado jogou eles ainda mais na história. Esse filme tem muitos protagonistas, esse filme tem muitos heróis. Esse filme é a própria história do povo brasileiro, né? É isso que é importante. O Jordão é um guerrilheiro treinado na China, na Tchecoslováquia. Um homem muito bom, em detrimento daquilo que ele representa e representou na época. Um negão de 1,98 m, na mata, eu não queria encontrar com ele não, mas é um coração maravilhoso, uma pessoa que viveu estritamente para a gente conseguir essa liberdade que a gente tem hoje, né? Um guerrilheiro, um dos primeiros a chegar ali perto de Xambioá, naquela região toda. Um personagem que eu fiz questão de não usar maquiagem. As pessoas que assistirem o filme saibam que a maquiagem ela é natural, é lama mesmo que eu passava em mim. Eu me enrolava mesmo no chão, eu fazia questão de me sujar com as folhas. Um personagem prazeroso de ser interpretado e dolorido, por ser verdade que ele foi morto e que ele viveu tudo aquilo que a gente tem no filme. A gente vai precisar muito da ajuda desse povo. Ronaldo Duque iniciou o projeto de filmar a guerrilha do Araguaia em 1984, quando, com uma pequena equipe de produção, permaneceu por 18 dias na região. Nessa época, foram feitas em 16mm as primeiras imagens e depoimentos. A conversa com os camponeses se deu muito bem. A gente conseguia chegar nas pessoas, falar, conversar, mas toda vez que eu dizia, vamos gravar, vamos filmar, aí ninguém queria falar, porque existe até hoje um medo impressionante em função da violência que aquele povo foi submetido. Naquela época a minha ideia era fazer um documentário, mas a gente só tinha informações do Partido Comunista do Brasil. E isso era pouco, eu precisava de mais informações, eu precisava entrar mais na história. E isso se tornava muito difícil. O projeto ficou arquivado por mais de 10 anos. A partir de 1996, Duque reiniciou as pesquisas, agora com a proposta de fazer um filme de ficção. Ainda durante a pesquisa de campo, o diretor e uma equipe de vídeo acompanhou uma operação de resgate de corpos realizada pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. A partir de informações da população, várias ossadas foram exumadas e transferidas para Brasília. Até hoje, as identificações não foram feitas. Belém, no estado do Pará, foi escolhida para sediar a produção. Conspiração do Silêncio foi filmado no município vizinho de Marituba, a 50 quilômetros da capital. A vila, uma reprodução da comunidade de Caianos, no sul do Pará, foi construída na antiga fazenda Pirelli, hoje uma reserva florestal de mata nativa. O mesmo lugar onde, 12 anos antes, Héctor Babenco filmou Brincando nos Campos do Senhor. Com 60 casas, forno de farinha, centro comunitário, quitandas, bares e uma igreja, a vila foi erguida em 8 meses.
Cerca de 90 profissionais, entre arquitetos, cenógrafos, carpinteiros e operários da própria região, participaram da obra. O campo de prisioneiros, também construído na Fazenda Pirelli, foi reproduzido a partir de fotos do acampamento do Exército montado na cidade de Xambioá, em 1972. Uma estrada de 6 quilômetros foi aberta na mata para o acesso dos materiais de construção e da equipe de filmagem. Mas não resistiu à prolongada estação das chuvas que invadiu o verão de 2002. Com a passagem do primeiro caminhão, essa estradinha de 3 quilômetros literalmente afundou. Nós percebemos que a solução teria que ser pela via natural, que é o Rio Guamá. Então nós fizemos uma busca para montar uma frota que conseguisse entrar no Igarapé, que era um Igarapé relativamente pequeno. Uma balsa tipicamente amazônica, usada no transporte de madeira, transformou-se em base para os caminhões de câmera, iluminação e elétrica. Barcos menores e lanchas foram usados para trazer diariamente de Belém os técnicos, atores e a equipe de direção. O encontro dos barcos dos 3 grupamentos de guerrilheiros foi filmado no balneário de Caraparu. Como os igarapés que ligavam o rio Guamar ao balneário estavam obstruídos pela densa vegetação, uma mega operação foi montada para viabilizar as filmagens. Nós nos reunimos e começamos a pensar as soluções. Fomos até o Porto da Palha, em Belém, içamos do rio 2 barcos amazônicos relativamente grandes, colocamos em cima de 2 carretas e a cidade foi surpreendida por 2 barcos cruzando as ruas de Belém em direção a Santa Isabel e que chegaram lá no balneário de Caraparu e foram colocados no balneário para fazer a cena e depois retirados de novo pelos caminhões para serem devolvidos ao Rio Guamá. Outra ousadia da produção foi a preparação do helicóptero militar. Nós precisávamos de um helicóptero militar para fazer as operações de embarque e desembarque, imprescindível para dar a atenção que se necessitava nas cenas de invasão da vila, nas cenas de perseguição aos guerrilheiros no meio da mata, nas cenas de execução. Sem o apoio das Forças Armadas para conseguir um helicóptero UH-1H usado nas operações anti-guerrilha, a equipe de produção procurava alternativas para realizar as cenas. A primeira ideia, construir cenograficamente a aeronave, foi logo abandonada. Além da demora, não havia garantias de um bom resultado. Foi quando o diretor de produção, Luiz Geraci, o Chacra, conseguiu um helicóptero UH-1H de uso civil pertencente ao governo de Roraima. O aparelho não funcionava há anos e ganhou pintura e acabamento novo para entrar em cena. Depois de pronto, o helicóptero foi transportado de carreta até a locação. Já que não voava, a ideia era içá-lo com um guindaste e filmar as cenas de embarque e desembarque dos militares. Mas o diretor ainda não estava convencido quanto ao realismo da solução encontrada. Para garantir a autenticidade da sequência, outro helicóptero participou da cena, dessa vez por trás das câmeras. A cena foi feita com o helicóptero militar pendurado no guindaste de um Munk, sendo balançado pelos maquinistas, e por cima, parado sobrevoando o helicóptero civil, provocando todo aquele reboliço na mata, e as cenas estão aí para serem vistas. Quem não souber desse artifício acredita piamente que o helicóptero militar estava ali realmente voando e realizando aquela operação.
Tudo bem, a gente já tinha um helicóptero para as cenas mais fechadas, o que foi uma façanha fantástica da produção. Mas era preciso mostrar esse helicóptero voando. Como é que a gente ia conseguir isso? A gente não tinha um helicóptero, a gente simulou aquela história toda. Nesse momento, a resposta que a gente achou foi a computação gráfica. O H1H foi todo modelado e animado a partir das interações com as tomadas reais que a gente tinha feito. A montagem das cenas captadas ao vivo com as cenas criadas em computação gráfica exigiu 2 detalhes bem importantes. O primeiro era o casamento da iluminação. A iluminação da computação gráfica, ela tinha que coincidir exatamente com a iluminação das cenas reais, para a computação gráfica parecer que realmente estava completamente integrada dentro das cenas. O segundo detalhe importante foi o casamento da câmera na computação gráfica com a câmera real. A nossa câmera de computação gráfica, ela precisava reproduzir exatamente o mesmo movimento que a câmera real fez quando foram captadas as imagens. Faltava a projeção das sombras do helicóptero em cima da nossa cena real e faltava a produção de toda a poeira que o rotor do helicóptero faz quando ele passa perto do chão. Tanto a poeira quanto as sombras foram feitas também em computação gráfica. A poeira foi feita através de sistemas de partícula. E para a realização das sombras, a gente teve que fazer toda a modelagem do campo de prisioneiros para essa modelagem poder receber a sombra do nosso helicóptero quando ele passava. Conseguimos o efeito do sobrevoo, tanto na vila quanto no campo militar, com absoluta credibilidade. Ficou um resultado realmente muito bom que vale a pena conferir. Um poeta desfolha a bandeira e amanhã... Eu precisava contar uma história real, uma história comovente, uma história de luta, uma história de amor, uma história de juventude. E que existem 59 desaparecidos políticos, desaparecidos do Araguaia, que o governo brasileiro tem o compromisso de contar, de desvendar essa história, abrir os documentos da ditadura e dar o direito às famílias desses desaparecidos de encontrarem seus mortos. Bomba, iê, boi, ano que vem, mês que foi, bomba, iê, 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 é a mesma dança, meu boi, bomba, iê, iê, boi, ano que vem, mês que foi, bomba, iê, 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 é a mesma dança, meu boi.